Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu estou até de preto, né, num dia de chuva. Eu poderia estar lendo no meu dia de folga para vir conversar com vocês sobre um assunto muito importante que eu comentei no meu vídeo de Book Haul de setembro. Se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você clique nos cards em algum lugar por aqui ou pesquise pelo canal. Mas eu comentei que eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é referente a uma situação que aconteceu de um vídeo que eu assisti, um vídeo que foi muito importante e que me fez refletir muito sobre toda a situação e sobre a mensagem que eu quero mandar aqui pro canal, né? Porque se vocês forem ver, até agora nós tivemos praticamente 3 book hauls seguidos e um vídeo de TBR. Então eu queria fazer esse vídeo para explicar que o que está acontecendo, né, esse volume muito grande de livros não é normal, certo? Eu me passei e por isso eu queria conversar com vocês sobre essa questão toda de consumo de livros, certo? Sobre essa questão toda de comprar, de adquirir, de colecionar. Eu construo a minha biblioteca já fazem 17 anos. Eu considero que o dia do meu aniversário de 15 anos é o dia que eu comecei a construir efetivamente a minha biblioteca. Então ela vai fazer esse ano 17 anos junto comigo. E eu, desde essa época, comecei num frenesi de querer comprar muitos livros, de construir a biblioteca para ter opções. E eu sou uma pessoa que é bem diversificada nos assuntos. E eu gosto principalmente de ir em sebo e de ganhar livros de presente. Então, aqui na biblioteca, eu tenho às vezes assuntos bem aleatórios, assuntos que inclusive não são da minha área de pesquisa, que foi primeiro a licenciatura e depois da biblioteconomia, porque são pessoas que se desfizeram dos seus livros. Eu fiquei, não, mas um dia alguém pode precisar. Um dia, e como já aconteceu efetivamente, tem alguém que vai me pedir uma coisa muito específica e provavelmente eu vou ter alguma coisa sobre o assunto. Então é por isso que minha biblioteca cresceu tanto nos últimos anos, mas sim, eu tenho um descontrole muito grande nessa questão para comprar livros. Sabe aquele filme Delírios de Consumo de Beck Bloom? Que na verdade ele é um filme que é para ser uma comédia, que o pessoal fica, ai, que engraçadinha! Olha como ela gasta, olha nas encrencas que ela se mete e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que esse filme ele também traz uma coisa importante que não foi falada e que afeta milhões de pessoas ao longo do mundo, que é a questão da compra compulsiva. No meu caso específico, eu tenho compras compulsivas com tudo que tenha referência a livros e mundo literário em geral. Menos Funkos. Isso é uma coisa que realmente eu não tenho necessidade de comprar, mas assim, marcador de página magnético, marcadores diferenciados, coisinhas para colocar na biblioteca aqui nas estantes que não aparecem porque elas estão entre os tijolos e principalmente livros. Mas se vocês acham que o que eu trouxe agora nesses últimos 3 meses é muito, gente, em 2025 eu fiz um trato comigo mesma de parar de comprar tantos livros. Consegui? Estou tentando. Mas só para vocês terem uma ideia, ano passado eu comprei, ganhei de presente do meu marido e adquiri de outras pessoas, que teve uma pessoa que se desfez de uma biblioteca considerável de livros para mim, mais de 1000 exemplares. Livros, só livros e mangás. Não veio revista, não veio mais nada, só livros e mangás. E aí, claro, isso gerou uma bola de neve muito grande que eu estou pagando agora no ano seguinte, né? Infelizmente, a questão da compra compulsiva é que na hora a gente não pensa. A gente só quer aquele prazer de comprar livros. Então, sim, meu marido sabe que eu tenho esse problema, ele tenta, na medida do possível, burlar essa questão toda e passar por outros vieses para evitar que eu faça isso, mas eu invento desculpas se no dia que eu tô feliz, no dia que eu tô triste, aproveitando uma viagem, enfim, porque deu dor no cabelo, porque meu cabelo tá bonito, não importa. Eu consigo criar ali na hora um motivo muito específico e muito importante que me dá liberdade de comprar um livro que eu queira. Então entendam que eu trabalho isso na terapia, eu trabalho isso com meu marido,
e não é saudável. Ano passado, realmente, eu considero que 2024 foi o ano do meu descontrole. Agora, em 2025, está menos, porque nós estamos agora praticamente em outubro e não tá tanto. Já deu uma diminuída. Então, a princípio, tá tudo certo. Então, entendam que não é normal isso que tá acontecendo. Eu, infelizmente, por conta disso, no passado, já deixei de comprar comida para poder comprar livro. Nunca deixei de pagar conta, porque eu sei que isso uma hora volta pra gente de qualquer jeito. Então, isso não. Mas já deixei de sair, já deixei de comer, já deixei de fazer algumas coisas para ter dinheiro para comprar livros e mangás. Não me orgulho disso, mas acontece. Só para entender que isso não é normal, ok? Estabelecido? Tá. Se você quer, e uma coisa que os meus alunos, ou agora ex-alunos, me perguntavam muito, como ter uma biblioteca tão grande? Eu sempre digo, peçam livros de presente. Toda e qualquer oportunidade que tiverem com dinheiro, se vocês têm dinheiro sobrando, peçam um livro de presente. Aproveitem a mesadinha de vocês e comecem a comprar livros enquanto vocês são jovens. Para não acontecer o que aconteceu comigo, que depois dos 15 anos, eu já tava com esse desejo muito enraizado em mim e isso se descontrolou. Então, é aos poucos, gente. Tá? Não é um unboxing, não é um book haul. Se você tem um canal, você não precisa fazer que nem eu no mês passado, que teve mais de 130 livros para mostrar. Eu acho que foi 140, 146. God, please, no! 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 Você não precisa. Se você conseguiu 2 livros, parabéns, você já tá fazendo muito mais que muita gente no Brasil. E aí, esse vídeo, ele fala justamente sobre esse aesthetic que existe agora, principalmente no BookTok gringo, pelo que a gente viu, não vi tanto na questão dos BookTokers brasileiros, até porque eu não tenho o teco-teco, como eu conheço o pessoal chamando. Eu não tenho porque eu considero que ele é viciante demais e eu prefiro dedicar meu tempo para leitura. Então, a única coisa que eu assisto ainda é Reels, e olhe lá no Instagram. Mas fala sobre essa cultura de você comprar desenfreadamente e fazer conteúdo em cima disso. E que eu entendo dos unboxings, e isso é uma coisa que eu já falava com meu marido na época em que nós tínhamos um antigo canal onde nós fazíamos lives. De acordo com ele, e eu concordo, os unboxings, eles servem pra, assim, você tem um desejo muito grande de comprar livros, mas você não pode. Porém, se você vê outra pessoa passando por isso, uma parte sua tem aquela ocitocina, aquele prazer, aquela endorfina de ver isso, né? De ver alguém feliz abrindo caixas. Então tem gente que é viciado nisso e tá tudo bem. Claro, tem aquela invejinha que dá na gente do tipo, bah, eu queria poder ser uma pessoa que ganhasse tantos livros assim de editoras pra poder botar aqui na minha biblioteca. Não vou mentir, claro que sim. Isso me facilitaria muito em alguns aspectos. Mas tem esse prazer de ver as pessoas felizes abrindo caixas. Então, para mim, é majoritariamente esse o motivo de por que os unboxings são tão assim visados e interessantes, porque se tu for ver, se não tivesse esse prazer envolvido em ver alguém comprando livros, uma coisa que você deseja, você não estaria assistindo, isso não faria sucesso nenhum. As pessoas ficariam com as resenhas e deu, ou os lançamentos e deu, acabou aí. E não é bem isso que acontece, é justo o contrário. São os vídeos que mais são rentáveis. E o book haul eu considero assim, que ele é importante como uma vitrine. O book haul, ele serve única e exclusivamente como uma vitrine, porque você sente uma certa empatia, uma certa conexão com o booktuber que você está assistindo. Pode ser um booktuber que tenha... falo booktuber, gente, porque é onde eu estou aqui e é onde eu assisto os meus conteúdos, né? É aqui e no Instagram, só. Eu não assisto em mais nenhum outro lugar. Mas na Booksfera, você assiste um book haul porque você sente algum tipo de ligação. Pode ser que a pessoa, o produtor, influencer, tenha o mesmo estilo de leitura de gêneros que você gosta. Pode ser que seja uma pessoa totalmente diferente e por isso você gosta de assistir, porque você tem o desafio de ver uma pessoa indicando livros que você talvez no primeiro momento não pensasse. Então tem essa conexão com a pessoa.
Para mim, os book hauls eles servem como vitrine, porque, querendo ou não, os influenciadores às vezes recebem muita coisa de editoras. Assim como os lançamentos. O lançamento, ele também é uma vitrine. Só que o lançamento, ele diz o que virá no futuro. O book haul já aconteceu, certo? O livro já está sendo vendido, já está sendo veiculado. O booktuber vai lá e faz o serviço que você não precisa fazer, que é pegar o livro, olhar ele, dizer a qualidade, dizer sinopse, dizer tudo que você precisa para decidir se você vai comprar ou não. Se depois esse influenciador fizer uma resenha, melhor ainda, que daí você pode avaliar tanto qualidade de edição, qualidade da editora e qualidade da obra em si. Então, ele é uma vitrine e eu considero que ele é importante em um certo aspecto, pelo menos no meu caso, que eu sempre trago livros muito diferentes, livros que talvez você nunca daria uma chance em um primeiro momento, mas, olha, aqui me comprou. Se aqui me comprou, é porque tem alguma coisa interessante por trás disso. Nem que seja por um motivo estapafúrdio que ela foi lá e colocou. Mas tem uma situação interessante. Então, talvez você fique, pá, esse livro aqui, ela disse que pagou tanto. Deixa eu ver quanto é que tá na Amazon. Deixa eu ver quanto é que tá na Magazine Luiza. Deixa eu ver quanto é que tá na Livraria Curitiba. E na leitura, e assim por diante. Então, eu acho interessante o book haul e considero que ele tem um papel, sim, importante. Mesma coisa que ela falou, e aí eu concordo, a questão do desperdício de ter mais de uma edição do mesmo livro. Ah, mas eu amo O Nome do Vento. O Nome do Vento é o livro da minha vida e eu quero ter todas as edições possíveis e imagináveis dele. Tudo bem? O dinheiro é seu. Você faz o que você quiser com ele. Né? Isso é uma coisa que eu também acredito que o pessoal precisa começar a lembrar. Livro não cai do céu. Eu tive que trabalhar para conseguir comprar ele ou receber ele de uma editora se for uma questão de influenciador. Mas teve trabalho envolvido. Então eu faço com ele o que eu quiser. Se eu quiser agora encher aqui a minha biblioteca de, sei lá, deixa eu pegar um livro que eu gostei muito. Se eu quiser agora comprar todo e qualquer livro da Darkside que tenha sido publicado, eu posso. O dinheiro é meu, a vontade é minha, eu faço o que eu quiser. Mas, entretudo contando todavia, eu concordo que ter mais de uma edição do mesmo livro, não vou dizer que é contraproducente, mas assim, não vai mudar nada. A não ser que, você queira um livro em cada língua. Aí até a gente conversa, né? Porque eu tenho livros em outras línguas aqui também, mas assim, de línguas que eu já estudei ou que eu estou estudando no momento. Então, sim, eu vou ler provavelmente esses livros no futuro. Eu tenho eles aqui justamente para isso. Mas fora isso, mas lançou uma edição de colecionador, tudo bem. Por exemplo, eu comprei os livros antigos da Cassandra Clare, com as capas antigas. Eu não quis comprar com as novas. Mas se eu fosse uma pessoa que tivesse as capas antigas, achou as capas novas mais bonitas, porque tem toda aquela questão da lombar, tudo bem, você pode comprar. E aí os livros que você tinha, que você não quer mais a capa porque você acha feia, porque você acha brega, retrô, qualquer outra coisa, você leva no sebo. Você doa para uma biblioteca. Tá tudo bem. E aí você fica com a edição de colecionador. Se eu me arrepender? Fio, aí eu tô tentando te ajudar. É uma questão de espaço também, gente. Como é que é a casa de vocês? Porque eu tenho certeza que nem todo mundo tem a opção que eu tenho aqui de poder dedicar uma sala inteira, praticamente um estúdio, só para os livros. Então pensem que cada livro que vocês compram repetido, sim, é lindo de ver, mas é um espaço a menos que você poderia estar dedicando para uma próxima leitura. Então, sim, eu concordo que é um pouco exagerado, e eu acredito que principalmente nos livros que caem em domínio público, as editoras fazem os seus lançamentos no sentido de fidelização. Por exemplo, eu sei que tem gente que só compra livro clássico da Antofágica, ou da Martin Claret, ou da Zahar. Então, essas editoras aproveitam esse público que elas têm já e publicam livros. Mas lembra quando deu aquela chuva de 1984 e a Revolução dos Bichos, que era capa dura, capa mole, livro comentado, livro ilustrado, livro disso, livro daquilo? Lembro. E vou dizer para vocês, gente, isso é sério. Tem pessoas que gostam de uma editora específica e só vão comprar se aquela editora lançar. Eu não gosto da Companhia das Letras. Eu não gosto da Intrínseca. Eu acho muito chato a Galera Record porque eu não sou jovem. Eu prefiro livros cults, cultura mesmo, né? Que tem gente que fala. Vai por mim.
Tem gente que fala isso. Então, eles aproveitam quando essas editoras lançam. Então, não achem tão estranho assim, porque lembrando, eu sou fora do mercado literário. Eu não trabalho no mercado literário. Eu estou falando pelo que eu já percebi, pelo que eu já vi de comentários de pessoas próximas conversando comigo. Mas, elas colocam, eu só compraria de editora tal, para esse assunto específico. Então, as editoras vão lá e aproveitam quando cai em domínio público. Agora, por exemplo, a Roku querer lançar todo santo ano uma edição nova de Harry Potter, isso é besteira. É muita besteira. Mas os fãs de Harry Potter são cíclicos. Porque como ele é um livro infanto-juvenil, vai sempre ter leitores. E vai por mim, os leitores comprariam as capas antigas. Não tem problema com isso. Criança não tem problema com esse tipo de situação. Contanto que a capa seja bonita e chamativa, o resto... Eles fazem isso pros fãs. Essa é a grande questão. Então, realmente, isso é um desgaste de tinta, de papel, de dinheiro que poderia estar sendo investido em outra coisa. Mas, é aquilo. A galinha dos ovos de ouro tá dando ouro ainda. Vamos apertar ela até o final, até esgoelar a pobre coitada e aí realmente não dar mais lucro. Aí nós vamos para a próxima situação. Aí nós entramos também numa outra questão que já falaram comigo e que durante muitos anos eu senti que eu precisava me justificar e hoje eu entendo que não preciso mais. Que é a questão de doar os livros. Kimi, beleza, já entendi. Você é uma colecionadora de livros, você gosta de colecionar, Mas por que você não doa os livros depois que você leu? Como eu faço, ou como muitos influenciadores fazem, quando eles recebem um volume muito grande das editoras, eles fazem uma seleção do que eles querem e o que eles não querem, ou eles mandam para os inscritos, ou eles mandam para as escolas, ou eles mandam para as bibliotecas públicas, comunitárias e assim por diante. Show! Isso é muito legal, gente. Então, sempre que vocês puderem fazer isso, se você não tem apego ao livro, faça isso. Só que eu também agora preciso dizer para vocês como bibliotecária. Nós já sabemos que em certas situações não tão normais, tá? Isso são casos mais específicos, mas que tem se tornado comum nas cidades em que há livros, se recebe muitos livros novos que não serão aproveitados por uma questão de procura, por uma questão de falta de espaço, mas principalmente por questão de falta de espaço. Então, esses livros são doados para outros lugares, só que isso é uma cadeia. Então, por exemplo, a biblioteca principal, que é a pública, ela não tem mais onde colocar. O que ela faz? Ela vai distribuir entre outras bibliotecas, que geralmente são as bibliotecas escolares, que elas recebem, sim, do FNDE, que é um dos fundos de incentivo à leitura, mas também recebe, às vezes, das bibliotecas públicas. Então, ela manda para as escolas, para as bibliotecas escolares. Só que chega um certo ponto, gente, que as próprias bibliotecas escolares não têm mais espaço. Aí faz o que com esses livros? Vai doar para os alunos? Dependendo, não dá para fazer. Tem toda uma burocracia por trás disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que a gente tem que parar de doar livros para bibliotecas. Não! Não, de jeito nenhum. Continuem fazendo isso. Mas eu quero trazer para vocês que, além de trazer livros, tragam vocês. Tragam seus familiares, amigos, vizinhos, filhos, irmãos, primos, sobrinhos, não importa. Mas tragam pessoas para bibliotecas públicas. Eu tenho tudo isso aqui, sim, e continuo frequentando a biblioteca pública, porque ela tem coisas que eu não tenho. Então, assim, eu tento ao máximo possível também me dedicar para a biblioteca pública. Porque eu preciso pensar, se eu quero que ela continue existindo, eu tenho que fazer minha parte. Nossa, Kimi, mas eu tenho mais de 300 livros na minha biblioteca que eu comprei agora nessas últimas promoções e eu queria muito terminar de ler. Show, fera! Você consegue, acredito no seu potencial. Mas te custa muito mesmo, tipo assim, um livrinho por mês? Um livro, gente, por mês? Vocês dedicarem para uma biblioteca, vocês irem lá, fazer a carteirinha de vocês e fazer isso, todo mundo da sua cidade fizesse isso, quantas pessoas iriam acessar a biblioteca por dia? Quanto incentivo a prefeitura teria nesse caso para aumentar a biblioteca e para investir mais nela? Eu venho de uma cidade extremamente privilegiada,
que tem uma biblioteca pública muito boa, que tem incentivo de cultura aqui, de incentivo à leitura, eu sou muito privilegiada. Mas eu sei pela faculdade que há cidades brasileiras que nem sequer têm biblioteca. Então, se você mora em uma dessas cidades que não tem biblioteca pública e você é uma pessoa que se desfaz dos livros ou não sabe o que fazer com os livros, que tal montar uma biblioteca comunitária? No seu bairro mesmo. Não aquelas casinhas, né? Mas manda mensagem no grupo do bairro. Gente, estou pensando em abrir uma biblioteca comunitária para a galera poder ler, como se fosse uma biblioteca pública. Vai atrás de incentivo com a prefeitura. Veja um espaço, nem que seja uma salinha comercial minúscula. Mas façam isso. Comecem isso. Vocês podem fazer, ok, pessoal? Existem bibliotecas comunitárias, elas são extremamente importantes, principalmente nos bairros em que há um difícil acesso para a biblioteca pública. A gente tem isso aqui também. A gente tem aquelas geladeiras, foi muito legal, porque durante um bom tempo a prefeitura distribuiu em cada praça da cidade aqui. E eu moro numa cidade do interior, que tem muitas praças. Colocou aquelas geladeiras com livros. E as pessoas realmente usaram essas geladeiras, né? Aí, devido às chuvas que aconteceu ano passado, teve que se revisar esse plano, porque a geladeira umedeceu devido a tanto tempo de chuva. Mas a gente tem esses incentivos aqui. Então, exijam das suas cidades, mas vocês também têm que fazer a parte de vocês. Um livrinho por mês. Faz esse desafio. Um livro por mês. Vai lá e pega da biblioteca. Se você lê 4 livros por mês, deixa eu fazer um cálculo aqui, tá? Olha só como não vai doer na consciência de ninguém se vocês fizerem isso. Digamos que você leia 4 livros por mês. E desses 4, 1 vai ser da biblioteca. Então, 3 serão da sua biblioteca particular, certo? Então, vamos ver, em um ano, você vai ler 36 livros. Beleza, é um número bom, né? Isso levando em consideração que você manteve essa média. Eu não tô levando em consideração os meses que você pode ler mais ou que você pode ler menos. É uma média. Aí, agora, se a gente pegar, isso dá 36 livros ao ano. Se a gente pega 300 e divide por 36... Tá, você demoraria 8 anos para ler todos os seus livros? Sim, demoraria. Mas, ai, meu Deus, 8 anos da minha vida com esses livros parados? Calma, você pode começar a ler mais. Você pode, enfim, acontecem muitas coisas em 8 anos, galera. Podem vir mais livros e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque daí a gente entra no meu próximo assunto, que existe um termo que eu vou até pegar o autor que fez esse termo, certo? Ele baseou a biblioteca do Umberto Eco para fazer essa definição. Umberto Eco, para quem não sabe, é o escritor de O Nome da Rosa e ele, entre outras coisas, também é filósofo. Na biblioteca dele já tinha 30.000 livros. Então tem um videozinho que, gente, é muito fofo, do Umberto Eco andando pela casa dele e você vê que tem livro a dar com rodo, não tem parede. Eu juro, se ele tivesse colocado estantes no teto, eu teria acreditado, porque tinha muito livro em tudo que era lugar. Aí o Nassim Taleb avaliou essa situação e colocou da seguinte forma, que existe a anti-biblioteca. O que seria esse caso? Que o importante da biblioteca não é tanto o que você leu. Sim, é legal ter, principalmente se você é uma pessoa que lê muita não ficção, que você faz marcações, que você tem livros de estudo, são importantes de se manter. Mas o mais importante, de fato, é a possibilidade do que você lerá. Então, quanto mais diversificada for a sua biblioteca, quanto mais livros ela tiver de situações diversificadas, ela irá incentivar o seu conhecimento. Ela irá incentivar que você continue com uma mente curiosa e vá atrás de mais informações. Então, a antibiblioteca, ela é feita pelos livros que você não leu, mas que são possibilidades. Então, beleza, nesses 8 anos, você vai mudar. Desses 300 livros, talvez você perceba que 50 deles não fazem mais sentido para você. E aí, você vai lá e vai passar adiante, vai passar para amigos, vai passar para a escola, para a biblioteca pública, para onde for. E vão vir novos.
Então, entendam, isso é muito bonito. E eu posso dizer isso por aqui. Sabe os anéis que tem dentro do tronco de uma árvore, que a gente consegue calcular os anos de vida de uma árvore? Se você olha para minha biblioteca, você consegue ver todo o meu período de história, nesses últimos 17 anos de existência, tá, galera? Porque eu tive a Kimi adolescente, eu tive a Kimi que entrou pra faculdade, a Kimi que se formou, que entrou numa outra graduação, a Kimi que começou a namorar e casou, a Kimi que se divorciou, a que leu pela indicação dos outros, a que gostou de fantasia, de ficção científica, de distopia, de romance, de ficção histórica, de tudo. Então, é muito legal. Porque quando uma pessoa me pergunta se eu pudesse mesmo levar a minha biblioteca para tudo que é lado e alguém me perguntasse como você é, eu abriria ela e diria: olha, tá aqui. Eu sou uma pessoa que você não vai conseguir definir 100%, porque eu estou toda hora mudando. E isso é muito bonito. Isso é legal de ver, a mudança que existe em você. É isso que eu quero dizer da questão da antibiblioteca. E também, nesse vídeo que eu assisti, ela comenta sobre 2 prazeres. O prazer de comprar livros, de colecionar, e o prazer de ler. Eu concordo com ela que existem essas 2 situações. E ela deixou muito claro que eu também concordo. Todo leitor será em algum nível, colecionador. Nem todo colecionador de livros é que será leitor, tá entendendo? Mas isso não veio dela. Já Jô Soares dizia isso, gente, em 1995 no Roda Viva. E se vocês não acreditam, espera só um pouquinho. Não, eu acho que existem 2 prazeres, inclusive. Um que é de comprar livro e outro de ler o livro. Tanto que, às vezes, eu sou um comprador compulsivo de livros. Às vezes eu entro na livraria e compro um monte de livros e depois eu leio metade. Mas eu comprei. O prazer de comprar é quase tão grande para mim quanto o prazer de ler o livro. Aí depois eles falam, isso, gente, é outra história para um outro vídeo dessa questão, que daí eles logo perguntam pro Jô, só para vocês saberem, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar esse episódio do Roda Viva. Eles perguntam se o computador substituirá o papel do livro. Então vejam que desde que o mundo é mundo, questionam o papel do livro e como se ele vai acabar um dia ou não. Entendam que existe isso, e tá tudo bem. Se você sente prazer em comprar livro, não vamos pensar que isso é uma coisa errada. Não é. Te faz feliz, tá tudo bem. Não pode ficar doentio, como aconteceu comigo. E aí, conforme eu estava montando o roteiro para esse vídeo, vieram me comentar e saiu a notícia do fim do clube do Felipe Neto. E aí, no Publish News, tá colocado lá, não sei hoje, neste dia, que é 6 de outubro, se mudou alguma coisa, mas a princípio foi colocado que, por avaliação de mercado, o motivo para o encerramento do clube do Felipe Neto é financeiro, que o clube não estava dando lucro. E aí, claro que teve gente que caiu matando em cima dele sobre essa questão toda de que deveria ter tido incentivo, de que deveria ter continuado, que como o Felipe Neto, um cara milionário, tá brigando por uma mixaria de diferença de preço para poder manter uma coisa que estava incentivando as pessoas a lerem. E aí, galera, eu preciso lembrar vocês de uma coisa. É uma empresa privada e Felipe Neto é um empresário. Ele pode defender muito a questão da leitura, mas ele tá no direito dele de, vendo que uma coisa não está dando lucro, se desfazer, encerrar. Ele precisa pagar contas, galera. Ele não vai manter uma equipe inteira. E eu tô falando equipe aqui nesse caso. Os que fazem roteiro, os influenciadores, os editores, os professores. Tem toda uma galera por trás disso para ter o material, tudo de divulgação, até pela escolha dos livros, e não poder pagar essa galera. Então, assim, ele é empresário. E aí eu gostei muito que 2 pessoas que eu sigo no Instagram e também no YouTube é a Bárbara, do B de Barbárie, e a Laura Brand, do Nostalgia Cinza. As 2 fizeram posts no Instagram sobre essa questão do clube. A Bárbara falou uma situação que é a mais pura verdade. Ela coloca assim: o fim do clube do Felipe Neto escancara uma questão evidente. São políticas públicas de incentivo à leitura e não a iniciativa privada que vão mudar o retrato da leitura no país.
Não é editora independente que alega ter preços acessíveis, famosos postando selfie de livro ou clube do livro com muitos seguidores. Repete comigo. Política pública de incentivo à leitura. E aí a Laura foi lá e trouxe realmente a parte dela, que ela conhece, do mercado editorial. Vou mostrar para vocês agora o vídeo que ela fez. Que as pessoas entendessem que a única forma de se criar um ambiente verdadeiramente sustentável diante do cenário que a gente tem atualmente no nosso país é se existirem políticas públicas de incentivo à leitura. E como que isso acontece? A gente acabou de ter agora um exemplo da força da manifestação popular. E esse tipo de mobilização também precisa acontecer para a leitura, para a cultura, gente. Vocês sabiam que a gente tem editais que estão atrasados há anos? Alguns editais de Secretaria de Cultura, de Educação, foram simplesmente cancelados depois de praticamente caducar. Para quem não sabe como funciona esse exemplo, né, de política pública, secretarias municipais, estaduais ou o próprio governo federal, por meio, por exemplo, do PNLD, criam editais, as editoras submetem alguns livros dentro de critérios estabelecidos, né, por cada edital. É toda uma burocracia, você acaba que precisa até contratar mais profissionais que são capacitados e especializados em inscrição em editais. Enfim, caso a editora tenha títulos aprovados, né, livros aprovados nesses editais, o governo compra algumas tiragens e esses livros são direcionados para a escola pública, para bibliotecas, a depender ali de cada edital. Tem editora, por exemplo, que só se sustenta por meio desses editais. E, de novo, editora que vocês nem imaginam. São esses livros que chegam onde eles têm que chegar, na base. Isso é bom para todo mundo, não só para criar o hábito de leitura e para tornar os livros de fato acessíveis para as pessoas e para quem precisa, como com essa verba acaba fazendo com que a roda ali do mercado editorial gire e as editoras publiquem outros tipos de livros, desde os best-sellers até os livros mais cult, até os queridíssimos aí das bookredes. E para muitas editoras, se você arrebenta esse lado da corda, arrebenta no outro lado, por exemplo, no consumidor, porque tudo começa a ficar mais caro, porque você acaba que tem que compensar em outro lugar. O que eu quis dizer com tudo isso, tá, galera? Política pública. Eu posso falar, eu tenho um pequeno lugarzinho de fala por 2 motivos. Porque atualmente eu ainda sou professora de escola pública e sou bibliotecária. Então, são 2 frentes que trabalham nessa base que todo mundo fala. Existem situações que não se imagina. E a primeira delas, que, por exemplo, todo pai, mãe ou responsável pode fazer. Vai na escola do seu filho, do seu irmão, do seu sobrinho, do seu priminho, do conhecido da sua vizinha. Não importa. Vá e pergunte. Na biblioteca escolar de vocês, as crianças estão retirando livros? Sim ou não? A pessoa que está responsável por este espaço é um bibliotecário formado ou técnico em biblioteconomia ou é um professor retirado de sala de aula por motivos de doença? Porque para vocês terem uma ideia, galera, existe lei já. Eu vou colocar as leis aqui que colocam e instituem 2 situações. Uma, toda e qualquer escola tem que ter uma biblioteca. Toda biblioteca escolar precisa ser orientada e gestada por um bibliotecário formado. E nunca vi isso, já fazem mais de 30 anos que eu saí da escola. Hoje meus filhos estão indo na escola e não tem nada disso, é uma professora. Como é que eles conseguem burlar isso se isso é lei? Simples. Eles colocam que eles não têm biblioteca. Eles colocaram da seguinte forma, não sei se isso foi ideia de governador, se isso foi ideia de deputado, de vereador, enfim, de prefeito, não sei. Mas se instituiu o seguinte, vocês não têm verba para ter uma biblioteca e botar um profissional concursado em cada um desses lugares, em cada uma das suas escolas, digam que vocês têm sala de leitura. Pois é, a gente tem estrutura, mas a gente não pode ainda abrir uma biblioteca porque ela não abre dentro dos parâmetros necessários, etc, etc, etc. Assim que se burla o sistema. Então, a primeira coisa que vocês precisam ver é se na escola da sua cidade, em todas elas, existe um bibliotecário. Se não, tá aí a primeira política que vocês precisam resolver. Porque um profissional que saiba o que tem que fazer, ele consegue selecionar livros de qualidade, ele consegue correr atrás de incentivos governamentais para trazer livros interessantes para os alunos.
Então, eu estou falando nesse caso como bibliotecária, tá, galera? Isso é muito importante, isso precisa ser resolvido e acreditem, nós temos profissionais se formando por aí, ao Brasil afora, que querem trabalhar nesses espaços e simplesmente não dá, porque não tem concurso para isso. E acreditem, há muita vaga, porque ela deveria ser criada e não está sendo, porque as prefeituras não estão levando em consideração isso como uma parte do desenvolvimento da educação. Então entendam que a gente precisa começar a resolver isso. Então cobre do seu prefeito, cobre dos vereadores, cobre dos deputados, dos governadores. A gente tem que começar a fazer barulho quanto a isso, galera. Porque enquanto algumas coisas não mudarem, enquanto não colocarem profissionais dentro de lugares que eles devem trabalhar, não vai poder ser feito nada. E acreditem, com um bibliotecário dá para se fazer muita coisa, desde Clube do Livro, Hora do Conto, Feira do Livro dentro das escolas. Peçam para os prefeitos de vocês aproveitarem a Feira do Livro e não fazer só um monte de stands num lugar só para todo mundo ir lá. Façam com que a feira vá nas escolas, isso funciona. Aqui na minha cidade se faz isso. Eles levam o autor convidado para as escolas. Todo dia o autor vai de uma escola diferente. Ai, que é mais caro, não sei o que. Sim, é mais caro, mas aí é que tá o incentivo, galera. Senão não tem incentivo. Vamos fazer o que daí? E agora, falando como professora. Eu, como professora de português, posso dizer para vocês que não adianta só a gente incentivar as crianças dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar. Esse incentivo à leitura precisa vir das famílias também. Precisa vir dos amigos próximos, dos vizinhos, dos familiares. Então, assim, façam um cálculo aí vocês. Pesquisem no Google quantas pessoas a partir dos 8 anos de idade existem no Brasil. Agora calculem se cada uma delas lesse um livro por mês. Não tô pedindo muito. Um livro por mês, gente. Ou 2. Vamos ser um pouco mais exigentes e botar 2 livros por mês. Calcula quanto isso daria num mês. Agora calcula quanto isso daria num ano. Imaginem como seria maravilhoso se nós estivéssemos num país em que toda a população lê pelo menos 2 livros por ano. Porque de acordo com o Retrato da Leitura do Brasil, que saiu agora nos últimos anos, as pessoas não estão completando direito nem um livro. Então, assim, você tem parentes que moram com você, comece a incentivar eles a lerem também. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu perco o foco. Ah, mas por que isso, por que aquilo? Beleza, não tem tempo? Mas tem tempo pra ficar no Reels, no teco-teco, né? Isso tu tem tempo. 15 minutinhos por dia tu não pode dedicar pra uma leitura em algum momento do teu dia. Não pode, né? Ah, mas eu não sei o que ler. Lê gibi, lê jornal, lê revista, lê não ficção, lê mangá, lê quadrinho, lê o que quiser. Começa a procurar. Procura um assunto que você acha interessante. Abre a Amazon ou a Magazine Luiza, ou a Livraria Curitiba, ou qualquer outro lugar que você goste, Mercado Livre que seja, e procure algum livro do assunto que você quiser. Gente, juro pra vocês, eu acho que é quase impossível você não encontrar um livro que tenha a ver com o assunto que você quer. Então, a gente tem que começar também a não colocar toda a expectativa só dentro da escola. Isso tem que ser uma coisa cultural. As pessoas têm que começar a ver o livro não como um castigo, que às vezes acontece, as crianças veem a leitura como um castigo, porque os pais exigem que os filhos leiam, mas os pais não fazem isso. Certo? Então, isso tem que partir também do incentivo, isso tem que partir do seio familiar. Senão não vai adiantar, galera, porque não é só as crianças que vão ser a nova geração que vai empurrar o Brasil para ser um país mais leitor. Isso também tem que partir dos adultos. Então, qual é a parte que você está fazendo em tudo isso? Já parou para pensar? Que parte você está fazendo para ajudar? Não adianta só reclamar, foi que nem a Laura colocou no vídeo dela. Não adianta só reclamar, não adianta falar de polêmica, não adianta ficar perguntando se audiobook é leitura ou não. Começa a perguntar, quantas pessoas você conseguiu incentivar a ler no último ano? 1? 2? Nenhuma? Vamos tentar pelo menos uma por ano. Vamos tentar, né? Empreste seus livros, comece a falar sobre livros, indique canais, indique... Pessoal, hoje com a informação é praticamente impossível vocês não terem como fazer esse tipo de situação, de indicação, de incentivar. Vamos lá, galera, vamos perder um pouquinho a preguicinha? Ah, mas dá trabalho, ninguém me ouve, ninguém quer... Os primeiros influenciadores que entraram aqui
na Booksfera, quando tudo era mato, também devem ter pensado exatamente a mesma coisa. De que eles não adiantava falar, porque ninguém ia ouvir, ninguém ia querer ler. E olha onde a gente chegou. Vamos lá? Vamos fazer a nossa parte também? Botar a nossa carapuça e fazer a nossa parte? Eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar nesse vídeo. Espero que eu tenha deixado muito claro a questão do ponto dessa biblioteca aqui, né? E eu acho que a última coisa que eu quero fazer com vocês é um vídeo que eu fiz em 2022, logo depois que eu parei de fazer lives, em que eu comecei a trabalhar, e aí eu resolvi fazer uma brincadeira com os meus alunos na época, que eu perguntei para eles quantos livros eles achavam que eu tinha na biblioteca. Aí, quando eles souberam o número, eles ficaram, não, Sora, isso não existe, isso não é possível, ninguém tem tudo isso de livro. E aí eu fui lá e fiz um vídeo para eles mostrando como é que era a biblioteca da época. E eu olhando esse vídeo esses dias, eu fiquei assim, meu Deus, como eu era novinha. Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo para vocês rapidinho, tá? Para vocês verem como às vezes incentivar é com coisas pequenas. Às vezes é contando como a gente começou a ler que a gente incentiva os outros a começarem a ler. Então, deixa eu passar aqui pro outro lado. Ai, gente, olha, até que eu fui criativa. Ah, sabia que vocês não iam acreditar quando eu contasse quantos livros eu tenho na minha biblioteca. Então, tá aqui, gente. Essa é a minha biblioteca que eu tenho na minha casa mesmo, tá? Gente, não tinha nem essas estantes aqui dos fundos ainda. Não tinha. Não tinha muita coisa que hoje tem aqui. Então, assim, de 2022 pra cá, em 3 anos, mudou muita coisa, tá? Eu sei que é um número muito grande, tá, pessoal? Mas, assim, essa é a maior curiosidade que eu posso trazer pra vocês sobre mim, porque eu comecei a colecionar os meus livros, eu tinha 15 anos, então eu era um pouco mais velha que vocês. E, assim, isso aqui tem quase 15 anos, então. É presente, livros que eu comprei quando comecei a trabalhar, livros que eu peguei de doação de biblioteca. E, claro, muitas pessoas me doaram os seus livros também, porque sabem que é o que eu mais gosto de ganhar. Então, tá aí a maior curiosidade que eu posso trazer para vocês sobre mim. Meu Deus, eu tinha uma carinha tão jovem. Enfim. Mas tá aí, galera. Então, vejam que vocês podem fazer de diversas formas o incentivo à leitura. Então, vamos pensar, vamos ser criativos para fazer isso e que cada um construa a sua biblioteca do jeito que quiser, seja com livros já lidos, com livros nunca lidos, que você doe, que você não doe, que você empreste, faça que nem eu, que também empresto. Caso você não saiba, eu empresto meus livros para pessoas mais próximas, com quem eu tenho um contato constante, por isso que eu uso o Libib e indico o Libib caso você faça questões de empréstimo, porque você tem todo um sistema lá para poder usar para emprestar, criar usuários e tudo mais. Termino esse vídeo aqui de reflexão com vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, algum outro assunto que vocês queiram, algum vídeo no futuro, por favor, deixem aqui nos comentários, tá bom, galera? Então é isso, um beijo e até a próxima!